Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Boa noite. Bem-vindos a mais um café literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre que tem como objetivo compartilhar com a comunidade, de uma forma gratuita, psicanálise, literatura e cultura. Ocorre sempre na segunda terça-feira do mês, às 19h30. E hoje iremos conversar sobre a obra poética de Wisława Szymborska. É uma escritora polonesa que recebeu diversos prêmios, entre eles o Nobel da Literatura em 1996. Contaremos com a presença do professor, poeta e tradutor Pedro Gonzaga e de nossa colega psicanalista Karen Kainelli. Teremos cada um 20 minutos para fazer suas considerações sobre a obra e depois abriremos para conversar com todos vocês que estão nos assistindo. Com a palavra, então, do Pedro. Olá, boa noite. Eu agradeço o convite da Psicanalítica. É sempre uma alegria poder falar sobre Wisława Szymborska e também, evidentemente, numa companhia tão interessante e, mais do que isso, com certamente as pessoas que nos assistem com um gosto pela poesia ou pela leitura mais aprofundada, que vai um pouco na contracorrente da leitura apressada que nós fazemos quase todos os dias nas redes. A poesia ela existe como uma espécie de, sempre existiu, como uma espécie de reservatório, de, digamos assim, último bastião de um lugar em que a linguagem ainda se experimenta e de alguma maneira consegue dizer coisas diferentes sobre a nossa experiência, sobre o mundo, sobre as relações que temos uns com os outros. A poesia da Wisława é basicamente uma poesia que ocupa esse campo, um campo nem sempre percorrido pelos poetas. Hoje em dia me parece um campo bastante restrito, que é justamente apostar que nós podemos entender a experiência a partir de um processo de afastamento de um eixo mais particular, de um afastamento também dos grandes discursos, das grandes narrativas do tempo, e encontrar uma espécie de espaço em que eu sou eu mesmo e o outro ao mesmo tempo. Essa é um pouco da linha que eu vou apresentar para vocês por meio de alguns poemas que eu já começo agora a projetar, né, Maria Regina, para nós aproveitarmos o tempo que não é eu geralmente começo a arrancar a Wisława, já meia hora passou. Então eu vou justamente centrar minha atenção numa espécie de oferta de uma chave de leitura para quem está conosco, para que possa, além das próprias leituras que já fez, acrescentar esses recursos e enxergar mais coisas no poema. Nesse sentido, a leitura poética ela é sempre muito rica, porque por mais que nós tenhamos chaves de leituras, nunca é apenas uma, né? A gente tem que levar um chaveiro inteiro e ainda assim talvez faltem chaves para que nós vejamos tudo que um poema pode, de alguma maneira, conter. Esse primeiro poema, eu vou arrancar com dois poemas, depois eu vou passar a chave de leitura, mas ela já vai aparecer em alguma medida na leitura que fazemos agora. Um poema que é um poema um pouco mais tardio da obra da Wisława, é um poema posterior à vitória do Nobel, que foi devastadora para ela por um tempo. Afinal, ela acreditava no anonimato do poeta como um recurso que permite que o poeta se alimente dos discursos dos outros da rua, da fila do pão, em que não reconhecem o poeta, e depois do prêmio Nobel, ainda mais na Polônia, um país muito forte em poesia, ela perdeu esse anonimato e por um bom tempo deixou de escrever poesia. Até que, uns 3, 4 anos depois, ela retoma, então, com grande força, com a ajuda de um sujeito que se tornou secretário dela, chamado Mikhail Husinek. É um sujeito muito interessante e ele ajudava a Wisława a montar os poemas, ele também pontuava os poemas muitas vezes, e numa entrevista que ele deu, ele disse que a história da literatura vai guardá-lo nas vírgulas que ele colocou nos poemas da Wisława, que é uma boa maneira de juntar-se a uma gênia, né? A uma figura tão grande para a poesia universal. E num sentido interessante desse trabalho conjunto dos dois, um dia a Wisława liga para a casa do Mikhail, ele estava dando de comer para a filhinha pequena, e quando ele vai atender o telefone, como fazem as crianças pequenas, né, perto de 1 ano por aí, a bebezinha puxou toda a toalha da mesa, né, levou tudo junto. E ele estava falando, e começou a falar com a Wisława e deu um grito, e ela perguntou o que tinha sido, e ele então disse que a filha tinha puxado
a toalha da mesa e derrubado tudo. E ela disse, então tá bem, a gente tinha coisa para falar, mas agora eu vou escrever um poema sobre isso. Plum, e apagou o telefone, né? Desligou. A Wisława escrevia um pouco assim, né? Entendendo que cabe ao poeta tomar a postura de uma espécie de filtro. Em outras palavras, e eu falo muito isso nas oficinas de escrita, toda a matéria que nós precisamos para escrever está ao alcance da mão sempre. Se nós não temos assunto é porque não estamos olhando para o mundo de uma maneira interessante, nem disponíveis a receber o poema. Esse é um exemplo perfeito, né? Ela diz, vou fazer um poema. Plum. Tempos depois, aparece esse poema, algum tempo depois, chamado Uma Garotinha Puxa a Toalha da Mesa. Reparem que tem tudo aquilo que nós entendemos como características da Szymborska nesse poema. Sua linguagem quase sempre objetiva, uma espécie de afastamento daquilo que é o colorido da poesia no sentido mais amplo do termo, ou os chavões poéticos, né? Metáforas muito vistosas, aquela linguagem meio empolada que ainda hoje nós vemos nas poesias do nosso tempo. E a escrita da Wisława, e talvez essa seja uma das razões do seu sucesso global, é que ela é muito direta e ela busca entender os fenômenos por esse olhar sempre estrangeiro ao fenômeno. Reparem que o poema começa, nós jamais pensaríamos num primeiro momento, numa cena dessas que é uma atrapalhada, de uma criança puxando, derrubando tudo, em olhar para isso como se isso fosse o início do espírito científico nas criaturas humanas. É isso que ela faz. Reparem, ela está neste mundo há cerca de 1 ano. E neste mundo nem tudo ainda foi examinado e conferido pelas mãos. Notem que ao mesmo tempo que a gente olha para isso como se fosse uma espécie de documentário, a gente também vai ao fundo de nós mesmos e pensa que nós um dia fomos essa criança que descobriu o mundo por meio do tato, antes de sermos disciplinados a pensar cientificamente. Talvez a verdadeira ciência, como disse Czeslaw Milosz, poeta Nobel também polonês, a verdadeira ciência esteja nesta nossa necessidade de medirmos o mundo a partir de nossas mãos. O tema de investigação de hoje é coisas que não se movem por si só. Parece que nós estamos vendo um programa de televisão e, ao mesmo tempo, essa criança de 1 ano estivesse ali aprendendo as coisas básicas humanas. A instrução básica de hoje passa por entender as coisas que não se movimentam sozinhas. Elas precisam ser ajudadas para conseguir empurradas, viradas, apanhadas de seus lugares e redistribuídas. Nem todas querem ir, e aí ela usa, vejam, provocando também, como fazem os poetas, roubando a linguagem de todos os lugares em que a linguagem existe. Não sei se vocês devem ter encarado isso, né, Karen, Maria Regina, em algum trabalho acadêmico, exemplo e gratia, né, usando o latim como exemplo, por exemplo. Por que ela não escreveu por exemplo? Porque ela está canibalizando todos os discursos possíveis para fazer disso força poética outra vez. Os poetas estão sempre com os ouvidos abertos para poderem captar as maneiras diferentes que uma língua se manifesta e, como eu falei para vocês, colocarem nesse depósito que é um poema. É a última arca da língua. Quando a poesia termina, uma língua termina junto. Tá? Nem todas querem ir, por exemplo, a estande de livros. Essa, de fato, é mais difícil uma criança mover, né? A cristaleira, as resilientes paredes, a mesa. Mas a toalha sobre a teimosa mesa, quando bem assentada em suas dobras, manifesta uma disposição em viajar. E aqui ela nos mostra alguma coisa que é ao contrário do que nós imaginamos, né? Que a criança, por estripulia, puxa a toalha e a derruba, mas talvez estivesse ali alguma coisa que nós adultos deixamos de ver, que os objetos também têm direito a viajar e se mover, né? E que nós, porque gostamos da ordem sobre o caos, já não fazemos mais isso com frequência, senão talvez em alguma crise nervosa em que pratos voam, algo assim. Tá? Manifesta uma disposição em viajar. E os copos, os pratos, o bule, as colheres, a tigela, estão razoavelmente tremendo de desejo de também entrar em movimento. É fascinante. Reparem que esse fascinante aqui é fundamental para entendermos a Wisława. O discurso Nobel ela vai falar muito sobre isso, né? Sem curiosidade não há movimento humano. Quando a curiosidade esfria, nós entramos num lugar que é o lugar em que nos tornamos cada vez mais autômatos. Tá? Então, reparem que é preciso para o poeta tomar alguma matéria como sua, ou para que isso aconteça, para que a matéria possa pertencer ao poeta, isso tem de ser feito à luz da fascinação, do espanto, da surpresa, porque senão o poeta é alguém que já percorreu um caminho já percorrido. Tá? E cabe ao poeta de verdade, ao poeta grande, como dirá logo no trechinho que eu separei para que lêssemos juntos, do Cesare Pavese, um poeta não finge conhecer as coisas que já conhece, vocês entendem? Não finge conhecer as coisas que já conhece. O poeta é sempre alguém que descobre alguma coisa e vai à frente. Os imitadores, os poetas menores, esses requentam as coisas que já foram descobertas.
Por isso é fascinante. É fascinante talvez para a menina, talvez para a própria Wisława, na voz do poema ao menos, né? Wisława, o eu lírico. É fascinante talvez como conceito humano. Que forma de movimento executarão uma vez os objetos que estejam vibrando junto à borda? Não ainda no, vocês entendem? Não ainda indo ao chão, não ainda talvez saltando ao ar, ali naquele instante em que ganharão movimento. Nesse instante, tudo pode acontecer. Não sei se vocês sabem que a Wisława muitas vezes foi usada por professores de física, professores de filosofia e outros, digamos, setores das ciências mais duras, porque de algum modo as questões filosóficas que estão aqui não são totalmente explicáveis pela ciência. Eu nunca me esqueci de uma vez lendo um livro do Stephen Hawking, quando Stephen Hawking dizia que a única certeza que nós temos que as cadeiras não estão voando numa sala fechada é porque nós podemos abrir a porta e conferir que elas estão paradas. Ou seja, ela congela o poema nesse instante. E aqui, uma potência que as crianças têm de sobra e nós atrofiamos a cada ano que vivemos, a fantasia, passa a operar como chave de leitura do poema. Porque um poema, quando é um poema de verdade, ele nunca falsifica nenhuma potência de nossa condição humana. Vejam, os tratados científicos, as ciências mais duras, mesmo as ciências humanas, tendem a falsificar uma série de elementos que nos compõem. Não posso falar a partir de um eu não posso falar a partir de uma individualidade, tudo tem que ser comprovável naquilo que Jung chamava de verdade estatística. A fantasia, a imaginação, o sonho são potências talvez até mais interessantes que a própria razão e a própria racionalidade. E o poema aponta para esse lugar em que as crianças sabem disso, como nós soubemos um dia. Esses objetos eu não sei que vão ser. Eu vou ter que ver um experimento. Tá? Eles vão vagar até o teto, voarão ao redor da lâmpada, saltarão pelo parapeito da janela e dali até uma árvore. O senhor Newton não tem o que dizer sobre isto. Vocês entendem porque Newton não pode dizer? Newton pode dizer que quando os objetos caem, a gravidade age. Quando há movimento. Nesse instante em que nós congelamos, de certa maneira, a experiência, Newton fica lá do céu acenando com a mão, né? É o máximo que ele pode fazer. Este experimento precisa ser completado. E será. E o poema não te mostra exatamente o que vai acontecer depois, né? Por isso ele está sempre aberto para justamente nós, a cada leitura, supormos um destino para os objetos que a criança puxa da toalha. Vejam, da notícia dada pelo secretário, pelo Mikal, da filhinha que puxou a toalha, algo totalmente convencional, trivial e corriqueiro, eu criei um poema sobre a condição humana, sobre nossa insciência das coisas, né? Por mais que sejamos capazes de supor alguma coisa, por mais que nós investiguemos, há sempre uma parte do mistério que não se encerra. E um grande poema, ele mira esse mistério. Senão ele não cria, como ela diz no discurso Nobel, a ebulição necessária para que haja vida. O segundo poema também me parece desta mesma família de visão de mundo, ou seja, eu olho para um evento corriqueiro da experiência humana e o transformo, porque o ângulo de abordagem do assunto do poema é totalmente enviesado, ou lateral, ou diagonal, eu o transformo numa experiência nova, se não assombrosa ou fascinante, mesmo quando o assunto é um assunto triste. Tá? A Wisława teve uma relação de uma boa parte da vida com um grande escritor polonês também chamado Kornel Filipowicz. Então está traduzido no Brasil, em espanhol tem bastante. É um escritor excelente. Não digo que talvez não ombreia com a Wisława, mas tudo bem, ninguém tem obrigação de fazer isso, quem que ombreia, né? E os dois tiveram uma relação muito íntima, muito forte, depois acabaram vendo separados. Há um livro aqui em espanhol, que só li na livraria, estava muito caro, das cartas dos dois durante 20 anos, e um dia ele morre. E aí eu pergunto para vocês, reparem, um poeta menor ou mesmo a gente, quando vai escrever um poema sobre alguém que perdemos, o nosso olhar, o nosso ponto de vista se foca nesta perda e, em geral, os poemas falam com a pessoa que se foi ou falam da pessoa que se foi ou da morte, o que quer que seja. Reparem como a Wisława escreve um poema sobre este assunto. Gato num apartamento vazio. Morrer. Você não pode fazer isso com um gato. Vejam que ela olha para a perda de um ponto de vista que nós nunca tínhamos olhado ainda, né? Quando alguém morre e tem um gato, não vai mais ao apartamento em que ia. Como é que se faz isso com um bichano? Eu estou olhando minhas duas gatas enquanto falo isso. Como é que alguém pode ser tão ingrato com um gato? Pois o que um gato pode fazer num apartamento vazio? Escalar as paredes? Esfregar-se contra os móveis? Coisas que os gatos fazem normalmente, né? Mas agora que o apartamento está vazio, farão ainda? Nada parece diferente aqui, mas nada mais é igual.
Nada mudou de lugar, não há mais espaço, e à noite nenhuma lâmpada é acesa. Vocês estão entendendo onde é que ela instalou o ponto de vista do poema? Ela foi ao apartamento do ex-marido, nessa altura, mas enfim, dessa pessoa que ela amou durante muito tempo, e ela, como se tivesse colocado uma câmera dessas de vigilância, ela observa o que faz o gato agora que seu dono não vai mais até lá. Essa é a diferença, vocês entendem, que um grande poema pode promover na nossa perspectiva do mundo. Porque até então nós olhávamos para a morte olhando para a pessoa que não está, né? Agora nós vemos a pessoa não estando, notamos sua ausência, mas notamos sua ausência da perspectiva do gato também. Passos na escada, mas são novos, não são os passos do dono. A mão que põe o peixe no pratinho também mudou. Algo não começa na hora de sempre. E cada novo verso é um verso elegíaco, ou seja, um verso dedicado à perda. Esses dois versos, para mim, são de uma tristeza tamanha que, graças aos deuses da poesia, Wisława escreveu isso sem nenhum artifício. Algo não começa na hora de sempre. Se vocês encontrarem, gurias, uma maneira mais direta de dizer o que significa a ausência de alguém no mundo, eu as desafio, porque eu não sei. Talvez igual consigamos. Algo não acontece como devia. Não é isso, perder alguém, né? Alguém estava, né, sempre aqui, e de repente desapareceu e teimosamente continua sem aparecer. Cada armário foi examinado. E agora vejam, essa estrofe anterior, a gente notava esse olhar desde a distância humana, quase que não há é quase filosófico, quase metafísico, num certo sentido, né? A ausência, as coisas não são mais como eram, alguma coisa falta. Veja, é totalmente impessoal. Na próxima sequência de versos, na próxima estrofe, nós ainda continuamos nesse plano em terceira pessoa, meio impessoal, mas agora estamos juntos do ponto de vista do gato. As prateleiras foram exploradas, escavações sob o tapete nada revelaram. Será que o dono estava ali embaixo do tapete, né? Um mandamento foi inclusive rompido, papéis espalhados por toda parte. Vejam como aos poucos nós vamos vendo aquilo que é a vida de um escritor. Então, os papéis antes estavam ali, mas agora não estão mais, porque não está mais ali. O que mais resta fazer? Dormir e esperar. E aí, olhem que ela troca mais uma vez de perspectiva, estão vendo? Espera só ele voltar. Agora nós enxergamos o poema do olho do gato mesmo, né? É o gato pensando, espera só ele voltar, deixa ele mostrar a cara. O gato tá pé da vida, né? Vai aprender uma lição sobre o que não fazer com um gato. Para junto a ele, como se não quisesse, e bem devagar, parar junto a ele, perdão, como se não quisesse, e bem devagar deixá-lo ver as patas ofendidas. E nada de pular ou miar, ao menos não no começo. Como se o dono pudesse voltar ainda, né? E ao mesmo tempo, reparem que se a gente para um pouquinho e pensa no que o poema está dizendo por detrás dessa história, eu não estou fazendo isso agora para não perder a minha compostura aqui. Porque, de fato, é isso. Nós pensamos na ausência das pessoas como o que essas pessoas não podem mais movimentar no mundo, como a menininha movimentava os objetos puxando a toalha. Talvez seja uma das coisas mais dolorosas de enfrentar, né? Os passos nunca mais serão aqueles. Como ela diz lá no começo da carreira, ao menos nos livros que ela preservou, um livro de 57, chamando o Yacht, um poema muito famoso em que ela diz que nada acontece duas vezes, né? Por isso a vida é essa má notícia em que nós chegamos de maneira meio improvisada, né? E não temos como ensaiar porque nada se repete de novo igualmente. Tá? E aqui vem então, para fecharmos essa nossa conversa, duas chaves de leitura que eu ofereço a quem está conosco para que possam usar essas chaves, né? Elas se mesclam numa chave só, para poder tirar dos poemas da Wisława justamente esse procedimento tão interessante que ela utiliza, que é deslocar constantemente o ponto de vista do poema para que nós tenhamos uma experiência como que global daquilo que está acontecendo. Tá? E aí vem um recurso muito, muito interessante da poesia da Wisława, que é perceber que, ainda mais na Polônia, depois de duas grandes tiranias, depois que duas grandes narrativas mataram sei lá quantos milhões de pessoas, que é preciso encontrar uma defesa para o indivíduo, ou seja, contra essas grandes tiranias. Todas as grandes narrativas transformam uma pessoa em nada, em ninguém, num coletivo. Os heróis das grandes narrativas são um coletivo, e uma vez que a pessoa não faz diferença, é fácil eliminá-la. Ela aprendeu isso na prática. Tanto que boa parte da sua primeira poesia ela rejeitou depois, que eram poesias feitas em defesa do realismo socialista que tomava conta da Polônia depois da Segunda Guerra. Aqui
nesse trecho de um dos grandes críticos literários, ao meu gosto, ao menos que já houve, o Viktor Shklovsky, ele fala de um conceito bem conhecido nosso, que é o conceito do estranhamento. Mas ele vai defender uma ideia de que o estranhamento é a única defesa que nós temos contra a mecanização da vida, contra a automatização de nossa rotina. E a Wisława combina muito bem com ele, porque, de certo modo, o que a Wisława faz em muitos de seus poemas é apontar para alguma coisa que está posta em cima de nossa mesa. As coisas que estavam postas em cima da mesa da menina, elas também têm direito de libertar-se da sua narrativa de coisa. Ainda mais nós, né? Que estamos transformados desde, pelo menos, a Evolução Industrial em parte de uma engrenagem em autômatos. O Shklovsky, lendo um diário do Tolstói, veja, de novo, partindo da vida cotidiana, ele vai dizer o seguinte, eu leio esse trechinho aqui, ó. Isso aqui é o Tolstói falando, o que está entre aspas. Eu estava esperando a sala, tendo completado a rotina, aproximei-me outra vez do sofá e não conseguia lembrar se havia tirado o pó dele ou não. Nós, a nossa faxina, né? Porque eu não estou ali, né? Eu estou fazendo aquele trabalho mecanicamente. Não conseguia fazê-lo por se tratarem de movimentos tão rotineiros e alheios à consciência e me sentia, né, ser incapaz de lembrar. Então, se eu havia limpado o sofá e me esquecido disso, era por tratar-se de um movimento inconsciente, como se jamais tivesse acontecido. Se alguém tivesse observado aquilo conscientemente, reconstruir o evento seria possível. Mas se ninguém observou, se ninguém prestou atenção, se a vida toda de tantas pessoas é vivida de modo inconsciente, é como se essas vidas nunca tivessem existido. E reparem que esse parece ter sido o destino das pessoas do tempo do Tolstói, muito mais do nosso tempo. Dias e dias inconscientes, dias e dias mecânicos num carro, travado num trânsito, abrindo portas em que eu nem penso no que eu estou fazendo, e a vida se consome toda. E aqui o Shklovsky retoma a palavra e diz, é assim que a vida se transforma em nada e desaparece. A automatização devora as coisas, as roupas, os móveis, sua companheira e o medo da guerra. Shklovsky percebeu que se nós não pudéssemos voltar a estranhar as coisas, nunca mais voltaríamos a vê-las. A missão poética da Wisława vai muito nesse sentido de apontar para as coisas por um ângulo que eu não as vi ainda, para que eu possa talvez vê-las pela primeira vez. Ou ainda, apontar para as coisas de um ângulo que me faça sentir a morte pelas entranhas de um gato e não pelo lugar em que eu estou protegido pelas ferramentas do luto. Esse é um movimento que me parece brilhante da poesia da Wisława, e o Shklovsky certamente falava aqui da forma, porque ele achava que era a forma que a gente tinha que mudar. Mas se ele fosse capaz de ler a poesia da Wisława, morreu muito antes disso, ele certamente entenderia que ali estava um movimento de tentar deslocar-nos juntos com o poema para que possamos ver coisas que não estamos vendo e que estão postas na nossa própria rotina. Estamos cegados para essas coisas, a não ser que uma ferramenta, um mecanismo possa acordar-nos. Tá? Reparem que aqui tem um exemplo disso. Eu vou ler esse exemplo e aí vou apontar a segunda chave para terminarmos, que já estou no meu tempo. Vamos lá. Tá? Perspectiva. O poema mesmo ajuda, é um poema metalinguístico, ele faz a gente entender o que ela está fazendo. A Wisława era muito generosa como poeta. Reparem. Perspectiva. Tudo depende de onde vemos as coisas, né? Tá? Os dois passaram feito estranhos, sem gestos ou palavras, ela em direção à loja, ele em direção ao carro. De novo, né? Vejam que o poema não nos diz bem onde é que está a pessoa que está vendo isso aqui, né? É como se fosse um narrador, uma narradora em terceira pessoa. Estavam em pânico ou distraídos. Da distância, eu posso determinar se é pânico ou distração. E aqui vem uma grande lição sobre estranhamento. O estranhamento só existe quando há uma mudança de distância. De um ponto médio, vemos as coisas como sempre. Quando olhamos para nossas mãos, né, nós olhamos para as mãos como uma coisa inteira, uma distância média. Se trazemos a mão para junto do rosto, nós vemos quase um planeta alienígena. E se a vemos de muito de longe, não sabemos se é uma mão ou outra coisa. Vocês entendem? Então, eu consigo promover o estranhamento sempre que eu abandono o ponto médio e vou para os extremos, ou para o universo, ou para o mais particular dos elementos de cada pessoa. E é nesse particular mais fundo que o milagre acontece, que é quanto mais particular se torna um poema, mais universal ele é. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Porque quando eu venço o lugar comum da consciência que eu tenho de mim mesmo e mergulho num lugar um pouco mais fundo que esse, eu estou mergulhando num lugar que é universalmente humano. Não preciso dizer isso para vocês. Tá? Então, notem que essa autoinvestigação ela também precisa passar desse ponto médio de consciência. E aí, quanto mais eu mergulho em mim mesmo,
abandonando as imagens prontas, os clichês que nós criamos sobre quem somos, as automatizações, né? Ah, Maria Regina é tal coisa, a Karen é outra coisa. E nós meio que compramos também essas versões chapadas de quem somos. Quando eu consigo, por meio de uma investigação que vai ao estranhamento máximo, eu também percebo em mim coisas que são do coletivo, muito mais que eu minhas de partida. E também denuncio coisas que o coletivo quer fazer com que eu creia e nas quais eu não creio. É isso que esse distanciamento move, esse estranhamento promove. Então, eu olho duas pessoas que parecem ir em direção, né? Uma ela para a loja, o outro para o carro. Estavam em pânicos ou distraídos, ou haviam esquecido que por algum tempo tinham se amado para sempre. Um grande poeta chamado Charles Sinek, falecido recentemente, dizia que a Wisława tinha um pessimismo alegre. A palavra cheerful em inglês não é bem alegre, mas assim, meio festivo, né? A gente nota isso, ela é uma pessimista severa, mas o pessimismo dela não é um pessimismo amargo. É quase como que uma consideração a respeito de nosso fracasso natural desde que caímos nesse lugar. Não há garantia, no entanto, de que fossem eles. Talvez a distância, mas não de perto. Vocês entendem? Todo fenômeno que eu estudo depende da distância com que eu olho para o fenômeno. Eu os vejo de uma janela, agora ela aparece, tá vendo? Mas quem observa de cima facilmente se engana. Então vejam que, ao contrário dos poetas de muitas escolas que acreditavam que o poema chegava a uma conclusão sobre alguma coisa, o discurso da Wisława no Nobel é claro sobre isso. Eu não sei, né? Esse é um grande não sei, é uma grande dúvida, mas eu tento, com os meus recursos parcos, entender um pouco mais do mundo. Eu vejo de uma janela, então, na verdade, se eu vejo de uma janela, eu estou no mesmo lugar, reparem, em que as louças, o bule e as coisas não caíram ainda da toalha, vocês entendem? Estão na borda da mesa. Eu não sei o que vai acontecer. Ele desapareceu atrás da vidraça, ela, perdão, ele sentou em frente ao volante e deu a partida. Nada aconteceu, é isto, se uma vez chegou a acontecer. Mas, segura do que eu vi, mesmo que por um momento eu tento neste poema fortuito convencê-los, ó leitores, de que foi triste. Independentemente do que tinha, você entende do que tenha passado entre os dois, na minha fantasia se constrói uma história. E essa é a história que eu divido com quem lê. Eu vou pular isso aqui, eu quero ler um último poema para apontar para esses deslocamentos, né, de perspectiva que eu falava para vocês. E esse poema acho que mostra muito bem isso. E aí eu encerro, porque o tempo já estourou muito, né, Maria Eugênia, mas vamos fechar. Tá? Prometo que fecha agora. E num outro momento nós falamos mais sobre eles. Lá vou na volta depois da fala da Karen, a gente pode conversar sobre outras coisas ainda. Tá? Então, de um lado, eu nem vou entrar nesse aspecto, eu dizer para vocês que há essa grande dúvida, esse grande não sei, que é a segunda chave que se completa com essa, e porque eu não sei das coisas, eu investigo. Mas eu investigo pensando que eu não posso acreditar que uma coisa é a coisa apenas por um ponto de vista. Por isso eu tenho de trocar de perspectiva, olhar desde os olhos do gato para entender um pouco mais de um fenômeno. Não há outro jeito, né? Eu não posso confiar apenas numa das fontes. Tá? E aqui vocês vão ver um poema, se não conhecem, um poema duríssimo, infelizmente continua super atual, talvez siga sempre atual, enquanto a espécie for a mesma, tá? Chamado Torturas. Diz ela, nada mudou. Veja que é um ótimo começo, né? Eu não sei ver o que é ainda. Nada mudou. O corpo é um depósito de dor, precisa comer e respirar e dormir. Vejam que ela nos mostra o corpo num lugar muito longe. Ah, o corpo é isso, ele tem as suas necessidades básicas. Agora ela vai com uma lente aproximando, né? Tem pele fina e o sangue corre debaixo dela. Tem um bom suprimento de dentes e unhas. E coisas que a gente chamaria de conhecimento comum, conhecimento básico, voltam a brilhar como uma coisa nova. Nunca pensamos em um suprimento de unhas e dentes, ainda que tenhamos, né, ao menos um para quando deixamos ser crianças, e as unhas essas crescem bastante tempo ainda ao longo da vida. Seus ossos podem ser quebrados, as juntas esticadas. Em torturas, tudo isso é considerado. Vejam que ela vai para um ponto neutro e parece que ela está falando assim de manicure, pedicure, né? Não de torturas. Mas evidentemente que as características do nosso corpo criam as possibilidades para a tortura. E não à toa agora entendemos que ela está falando de dentes e de unhas. Quantos tipos de tortura nós conhecemos que significam arrancar todos os dentes, arrancar as unhas, né? Isso fazia muito, né? Ah, aproveitar que os ossos se quebram, aproveitar que as juntas se esticam. Nada mudou. O corpo ainda treme como tremia antes da fundação de Roma e depois, no século XX, antes e depois de Cristo. Está vendo que ela vai para uma outra perspectiva mais histórica, apontando o corpo segue o mesmo.
Nesses lugares em Roma, bom, a própria figura do Cristo, segundo as Escrituras, torturado barbaramente, né, na cruz. Nada mudou. As torturas são o que sempre foram, apenas a terra encolheu, e onde quer que se vá, elas parecem ocorrer no quarto ao lado. Vejam que talvez nunca tenhamos pensado na globalização nesses termos, né? Agora nós sabemos todas as torturas que se cometem e sempre se cometiam, mas agora parece mais porque está mais interligado. Nada mudou, exceto que há mais pessoas e novas ofensas surgiram além das que já havia. Reais, imputadas, momentâneas e nulas. Mas o grito com o qual o corpo as responde era, é e será um grito de inocência em correspondência ao dos velhos tempos, em escala e afinação. Isso aqui para mim é Wisława pura, ou seja, eu vejo de tão longa distância que eu entendo que toda criatura humana que foi torturada sou eu. Vocês entendem? Na China do século 8 a.C., ou sei lá eu, né, numa tribo indígena ou nos campos de concentração, o corpo que nós temos sente igual. Une-nos humanamente este corpo. Nada mudou. Ele grita se golpeado, ele se eletrocuta se toma choques, ele morre se envenena. Exceto talvez os costumes, as cerimônias, as danças. O gesto das mãos protegendo a cabeça permanece o mesmo. Não é isso? Qualquer vídeo que nós vejamos no mundo todo, quando alguém vai ser golpeado, protege a região mais frágil do seu corpo. O corpo se encolhe, salta e se retorce, vai ao chão quando empurrado, põe-se de joelhos, se esfola, incha, baba e sangra. Nada mudou. Exceto o curso dos rios, os limites dos bosques, as praias, os desertos, os glaciares. E aqui ela faz uma inversão fantástica, né? Estão vendo? Ela vai nos dizer assim, não, a natureza tem a sua constância. Não, na verdade, a natureza muda muito mais do que nós, num certo sentido. Antes havia um rio ali, foi represado, o nosso corpo continua protegendo as mãos na frente do rosto. Por esses lugares, a alma pequenada erra, desaparece, retorna, se aproxima e se afasta, alheia e de um modo estrangeira a si mesma, ora segura, ora incerta de sua própria existência. Enquanto o corpo é, e é, e é. E não tem nenhum lugar para onde ir. Obrigado, gente, que está conosco. Depois seguimos, né? Obrigado. E agora vamos à próxima fala. Obrigado, Maria Jana. Obrigado, Karen. Agora contigo, passo a bola. Obrigada, Pedro. Ótimo, né? Para pensar bastante. A gente fica pensando a vida toda, né? Depois disso. Mudança de perspectiva. Karen, palavra tua, então. Tu tá sem som, Karen. Ok, pessoal, perdão. Então, vamos começar a pensar um pouco na poesia de um ponto de vista psicanalítico. Desde a primeira leitura do livro Poemas, de Wisława Szymborska, após memorizar com dificuldade o modo correto de pronunciar seu nome, descobri que sua poesia não só conversava comigo, mas trazia reflexões que me caíam como uma luva. Percebi também que seus versos alimentavam meus sentimentos sobre a vida humana e conversavam com a minha experiência da prática da psicanálise. Assim, meu interesse não se limitou ao texto poético e à sua possível interpretação, mas estendeu-se às ressonâncias da leitura e à minha própria voz psicanalítica, uma vez que toda poesia estabelece um contato com as profundezas inconscientes do psiquismo. Em primeiro lugar, é preciso registrar que a poeta caracteriza-se por ser profunda, irônica e indagadora, construindo nos poemas questões reflexivas que não precisam de respostas. Eis que elas, por si só, já revelam verdades humanas, as quais nos fazem sentir profundas emoções. Cabe perguntar, então, o que Szymborska ensina aos analistas. Uma possível resposta é dizer que, como ocorre com os grandes poetas, ela nos ensina a sermos mais imaginativos, intuitivos e sensíveis. Neste momento, escolho compartilhar a leitura de alguns poemas que suscitaram em mim emoções e que me fizeram sentir a dimensão da psicanálise implicada na poesia. Para tornar mais concreta essa abordagem, vou ler agora o poema Elogio dos Sonhos. Nos sonhos, eu pinto como Vermeer van Delft,
Falo grego fluente, e não só com os vivos. Dirijo um carro que me obedece. Tenho talento, escrevo grandes poemas. Escuto vozes não menos que os mais veneráveis santos. Vocês se espantariam com minha performance ao piano. Flutuo no ar como se deve, isso é, sozinha. Ao cair do telhado, desço de manso na relva. Respiro sem problema debaixo d'água. Não reclamo. Consegui descobrir a Atlântida. Fico feliz de sempre poder acordar pouco antes de morrer. Assim que começa a guerra, me viro do melhor lado. Sou, mas não tenho que ser, filha da minha época. Faz alguns anos vi 2 sóis e anteontem um pinguim com toda a clareza. Como se pode observar pela leitura, o eu poético permite-se devanear, ser imortal e onisciente, despertando-nos a possibilidade de sonhar os desejos sugeridos tanto no poema quanto os que surgem em nossos próprios devaneios, mesmo sem nos darmos conta. Já no título do poema, encontramos a ideia do quanto a capacidade de sonhar e imaginar na vida psíquica é um elogio gratificante, pois, enquanto somos capazes de sonhar, temos igualmente a possibilidade de gerar uma resposta emocional e ser mudado por ela. Segundo Ogden, um ponto central da psicanálise é a participação do analista ao sonhar os sonhos não sonhados e interrompidos do paciente, trabalhando-os na sessão. Assim, no encontro entre paciente e analista, o analista procura dizer algo, pode ser uma interpretação, que seja verdadeiro à experiência emocional de um determinado instante da sessão, sendo utilizável pela dupla analítica para uma possível elaboração psíquica. Voltando ao poema, a linda e enigmática estrofe "Fico feliz de sempre poder acordar pouco antes de morrer" faz ecoar em mim outro poema, chamado A Mulher de Lot. Dizem que olhei para trás de curiosa, mas quem sabe eu também tinha outras razões. Olhei para trás de pena pela tigela de prata, por distração, amarrando a tira da sandália, para não olhar mais para a nuca virtuosa do meu marido Lot, pela súbita certeza de que se eu morresse ele nem diminuiria o passo, pela desobediência dos mansos, alerta à perseguição, afetada pelo silêncio, na esperança de Deus ter mudado de ideia. Nossas 2 filhas já sumiam para lá do cimo do morro. Senti minha velhice, o afastamento, a futilidade da errância, sonolência. Olhei para trás enquanto punha a trouxa no chão. Olhei para trás por receio de onde pisar. No meu caminho surgiram serpentes, aranhas, ratos silvestres e filhotes de abutres. Já não eram bons nem maus. Simplesmente tudo que vivia serpenteava ou pulava em pânico com sorte. Olhei para trás de solidão, de vergonha de fugir às escondidas, de vontade de gritar, de voltar. Ou foi só quando um vento bateu, despenteou meu cabelo e levantou meu vestido. Tive a impressão de que me viam dos muros de Sodoma e caíam na risada, uma vez, outra vez. Olhei para trás de raiva, para me saciar de sua enorme ruína. Olhei para trás por todas as razões mencionadas acima. Olhei para trás sem querer. Foi somente uma rocha que virou, roncando sob meus pés. Foi uma fenda que de súbito me podou o passo. Na beira, trotava um hamster apoiado nas 2 patas. E foi então que ambos olhamos para trás. Não, não, eu continuava correndo, me arrastava e levantava, enquanto a escuridão não caiu do céu e com ela o cascalho ardente e as aves mortas. Sem poder respirar, rodopiei várias vezes. Se alguém me visse, por certo, acharia que eu dançava. É concebível que meus olhos estivessem abertos. É possível que, ao cair, meu rosto fitasse a cidade.
O poema versa sobre uma mulher que desperta para a vida justamente na hora da morte. Ela inicia com uma voz denunciante. Dizem que olhei para trás de curiosa. Essa frase aborda o paradigma da curiosidade feminina, vista como negativa e insaciável. Talvez exista aí uma ligação subjacente de que a curiosidade feminina mata. Ver, ler e escrever poemas que implicam no prazer escopofílico sublimado também poderiam matar? É proibido à mulher o acesso ao conhecimento? A desobediência diante de Deus, como representante do mundo patriarcal, merece a mais severa das punições? Grimm pergunta e responde: o que nos leva a ler? A busca de prazer pela introjeção visual que satisfaz certa curiosidade. Logo na segunda frase do poema, mas quem sabe eu também tinha outras razões, Szymborska assume totalmente o ponto de vista da personagem, dando uma dimensão humana ao mito bíblico e assim dramatiza a complexidade das motivações, pois as ações passam a ser vistas sob um ângulo feminino. A seguir, ocorre um frenético ritmo de insights a cada frase em um único bloco de versos, expandindo a consciência poética e demonstrando os esforços da mulher para encarar a própria verdade. É como se a poeta buscasse reconciliar-se consigo mesma em meio às suas constelações de tristeza silenciosa que acabam por levá-la a uma espécie de beco sem saída. Talvez a poesia esteja dizendo ao leitor que compreender toda essa verdade implica o risco de perder a sanidade, uma vez que se aproxima demais do insuportável. Desse modo, seria preciso anestesiar-se ou evacuar a verdade, como revela a metáfora de transformar-se em uma estátua de sal. Sabemos que todo crescimento implica uma área de turbulência, e muitas vezes isso pode ser sentido pelo sujeito com importantes angústias catastróficas. Outras vezes, por não poder viver e refletir sobre sua experiência afetiva, ou ser incapaz de sonhar e gerar associações, podem existir severas situações de entraves psíquicos ao encontro de duas mentes. Talvez isso não tenha melhor descrição do que a constante nos versos do poema, bastante grande. Conversa com a pedra. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Quero penetrar no teu interior, olhar em volta, te aspirar como o ar. Vai embora, diz a pedra. Sou hermeticamente fechada. Mesmo partidas em pedaços, seremos hermeticamente fechadas. Mesmo reduzidas a pó, não deixaremos ninguém entrar. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Venho por curiosidade pura. A vida é minha ocasião única. Pretendo percorrer teu palácio e depois visitar ainda a folha e a gota d'água. Pouco tempo tenho para isso tudo. Minha mortalidade deveria te comover. Sou de pedra, diz a pedra, e forçosamente devo manter a seriedade. Vai embora. Não tenho os músculos do riso. Bato a porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Soube que há em ti grandes salas vazias, nunca vistas, inutilmente belas, surdas, sem ecos de quaisquer passos. Admite que mesmo tu sabes pouco disso. Salas grandes e vazias, diz a pedra, mas nelas não há lugar. Belas, talvez, mas para além do gosto dos teus pobres sentidos. Podes me reconhecer, nunca me conhecer. Com toda a minha superfície me volto para ti, mas com todo o meu interior permaneço de costas. Bato à porta da pedra. Sou eu. Me deixa entrar. Não busco em ti refúgio eterno. Não sou infeliz. Não sou uma sem teto. O meu mundo merece retorno. Entro e saio de mãos vazias. E para provar que de fato estive presente, não apresentarei senão palavras, a que ninguém dará crédito. Não vais entrar, diz a pedra. Te falta o sentido da participação. Nenhum sentido te substitui o sentido da participação.
Mesmo a vista aguçada até a onividência, de nada te adianta sem o sentido da participação. Não vais entrar, mal tens ideia desse sentido. Mal tens o seu germe, a sua concepção. Bato à porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Não posso esperar 2000 séculos para estar sob teu teto. Se não me acreditas, diz a pedra, fala com a folha, ela dirá o mesmo que eu. Com a gota d'água, ela dirá o mesmo que a folha. Por fim, pergunta ao cabelo da tua própria cabeça. O riso se expande em mim. O riso, um riso enorme. Eu que não sei rir. Bato à porta da pedra. Sou eu, me deixa entrar. Não tenho porta, diz a pedra. Essa poesia consegue descrever uma possível relação analítica com um paciente de estrutura de personalidade de difícil acesso. Entrar na pedra é difícil. Ela recusa, como se pode ver pela sua acusação ao dizer que falta o sentido da participação da personagem com vista aguçada que pede para entrar. Seria uma metáfora de que falta confiança em deixar-se atravessar pelo outro? Poderíamos falar de uma perda de confiança na bondade da vida, de um sentimento de desamparo e de não ter ninguém que nos compreenda? Desse modo, o poema se desenvolve. Contudo, na antepenúltima estrofe, a pedra finalmente deixa-se penetrar sem medo e diz: o riso se expande em mim, o riso enorme, eu que não sei rir. No entanto, a seguir, no final do poema, a pedra fecha-se de vez, mostrando a sua natureza estrutural. Terminam assim as possibilidades de novos vínculos afetivos e transformações que ocorreriam nas inter-relações humanas, resultando em um empobrecimento da vida psíquica. Foi quando no poema ela diz, não tenho porta, diz a pedra. E quanto à mente do analista, a psicanálise contemporânea preconiza que ela deve estar sempre aberta ao máximo possível, alicerçando-se no método analítico. Na prática, o analista procura sustentar um estado de não saber nas sessões com uma atenção livre e flutuante. Bion denomina isso de capacidade negativa do analista. Compreendemos que o não saber é uma pré-condição para a capacidade imaginativa, mantendo abertas as múltiplas possibilidades de experimentação, na forma de brincar, sonhar, e em todos os outros tipos de atividade criativa. No discurso do Prêmio Nobel de Literatura em 1996, Szymborska afirmou que valoriza sobretudo as palavras não sei, pois são elas que possibilitam a abertura para outros modos de ver e ser. Dessa forma, a poeta descreve como é a vida em um estado de não saber e incertezas, vislumbrando a limitada consciência humana. Nesse sentido, merece destaque o poema A Vida na Hora. A vida na hora, cena sem ensaio, corpo sem medida, cabeça sem reflexão. Não sei o papel que desempenho, só sei que é meu, impermutável. De que trata a peça, devo adivinhar já em cena. Despreparada para a hora de viver, mal posso manter o ritmo que a peça impõe. Improviso, embora me repugne a improvisação. Tropeço a cada passo no desconhecimento das coisas. Meu jeito de ser cheira a província. Meus instintos são amadorismo. O pavor do palco me explicando é tanto mais humilhante. As circunstâncias atenuantes me parecem cruéis. Não dá para retirar as palavras e os reflexos, inacabada contagem das estrelas. O caráter, como o casaco, às pressas abotoado, eis os efeitos deploráveis desta urgência. Se eu pudesse ao menos praticar uma quarta-feira antes, ou ao menos repetir uma quinta-feira outra vez. Mas já se avizinha a sexta com um roteiro que não conheço. Isso é injusto? Pergunto, com voz rouca, porque nem sequer me foi dado pigarrear nos bastidores. É ilusório pensar que esta é só uma prova rápida, feita em acomodações provisórias. Não. De pé, em meio à cena, vejo como é sólida. Me impressiona a precisão de cada acessório. O palco giratório já opera há muito tempo. Acenderam-se até as mais longínquas nebulosas.
Ah, não tenho dúvida de que é uma estreia. E o que quer que eu faça vai se transformar para sempre naquilo que fiz. A cada nova leitura, precisamos apenas ouvir a voz do poema com sua linguagem emocional para sermos tocados pela poesia. O mesmo ocorre com o analista, que, como discorre em Ogden e Ogden, graças a um ouvido bem treinado, precisa ouvir a voz, as alterações do tom e a emoção do paciente. Essa escuta é essencial para sermos tocados e podermos compreendê-lo. Gostaria muito de prolongar essa exposição e tecer comentários sobre outros tantos poemas que me comoveram. No entanto, como o tempo não o permite, limito-me a aludir a um último poema chamado Fim e Começo. Depois de cada guerra, alguém tem que fazer a faxina, colocar uma certa ordem que afinal não se faz sozinha. Alguém tem que jogar o entulho para o lado da estrada, para que possam passar os carros carregando corpos. Alguém tem que se atolar no lodo e nas cinzas, em molas de sofás, em cacos de vidro e em trapos ensanguentados. Alguém tem que arrastar a viga para apoiar a parede, pôr a porta nos caixilhos e envidraçar a janela. A cena não rende foto e leva anos, e todas as câmaras já debandaram para outra guerra. As pontes têm que ser refeitas, e também as estações. De tanto arregaçá-las, as mangas ficarão em farrapos. Alguém de vassoura na mão ainda recorda como foi. Alguém escuta meneando a cabeça que se safou. Mas ao seu redor já começam a rondar os que acham tudo muito chato. Às vezes, alguém desenterra de sob um arbusto velhos argumentos enferrujados e os arrasta para o lixão. Os que sabiam o que aqui se passou devem dar à luz àqueles que pouco sabem, ou menos que pouco, e por fim, nada mais que nada. Na relva que cobriu as causas e os efeitos, alguém deve se deitar, com um capim entre os dentes e namorar as nuvens. Nesse poema, assim como em tantos outros, Szymborska tematiza o pós-guerra, mediante uma poematização do trabalho laborioso de reconstrução de pessoas que testemunharam a Segunda Guerra Mundial. Frente à destruição e aos horrores produzidos, Szymborska luta para recuperar ou resgatar essas perdas, simbolizando e construindo memórias, sem se preocupar com a verossimilhança. Cabe ao poema registrar o que não foi registrado, e desse modo ela procura revelar a questão do inaudito. Como acontece com o trabalho da interpretação analítica, lemos no poema um trabalho de desconstrução, construção de si e do mundo. Ele busca tornar consciente o que foi esquecido, evitado e não representado, naqueles espaços da desmemória em que a poeta constrói outros olhares e vozes para contar a história a partir das margens. Como é sabido, na psicanálise, só assim é possível alcançar o propósito de crescimento psicológico. Szymborska retrata a necessidade da reconstrução de pontes para o futuro, mostrando a força de reagir, de ficar juntos e de lutar, bem como a esperança de reparação da terra desolada pela batalha. Com a passagem do tempo e das gerações, aquele lugar de guerra tornou-se um gramado fértil, parecendo nada afetado pelo passado, mas que, agora, convida um distraído personagem a repousar e namorar seus próprios sonhos nuvens a salvo. Isso lembra-nos que a vida segue adiante, mesmo após uma catástrofe, como a recentemente ocorrida nas inundações do nosso estado, que tanta gente matou e desabrigou, revelando a força da pulsão de vida diante da morte. O poema também versa sobre o abandono de velhas formas de viver que não funcionam mais, para poder acontecer algo novo no lugar, feito pontes que ligam dois lados e propiciam um vai e vem, assim como ocorre em uma análise. Para concluir,
Acredito que a interpretação dos textos literários é uma tarefa individual. O poema só acontece graças à interação com o leitor, e assim deve existir tantas interpretações quanto leitores. É algo que, a propósito, remete à relação entre paciente e analista, a forma particular de escuta e conversa que lhes são centrais. Assim, trata-se de uma fala de inconsciente para inconsciente, bem como na poesia. Por fim, lembro de Freud quando disse: aonde quer que eu vá, descubro que um poeta esteve lá antes de mim. É isso. Obrigada, Karen, muito bonito. Gostei muito também. Bom, pessoal, abrimos então para discussão. Então, todos que quiserem participar com perguntas, contribuições, né, basta acessar a mão abaixo na tela, que eu irei chamando então por ordem de inscrição. Enquanto isso, Pedro e Karen, vocês podem continuar aí essa apresentação maravilhosa que vocês fizeram, muito poética e com Eu muitas agradeço, questões para a agradeço gente mais uma pensar. vez, Maria Regina, o convite, agradeço também a fala da Karen. E é bem, na verdade, é muito interessante porque, independentemente de onde nós partamos para chegar na poesia da Wisława, eu fiquei, evidentemente, na minha área, que é a literatura, e a Karen optou por uma visão psicanalítica, nós concluímos coisas parecidas, tomando caminhos diversos, o que mostra uma coisa que, para mim, é fundamental na poesia da Wisława, que é uma poesia que ela te leva para um lugar inédito, ela te faz ver a guerra pelo lado de quem constrói o mundo depois que o mundo é destruído. E nesse processo, não sei se concorda, Cara, nesse processo, a gente acaba chegando num lugar em que a expressão poética ela é muito evidente, que é uma coisa muito difícil na poesia, Deus ser tão claro assim, né? Vocês entendem? A poesia geralmente joga um jogo um pouco mais nebuloso, e ainda que haja muitos pontos de mistério na poesia da Wisława, como sempre há um mistério na existência humana, ela não faz questão de transformar o poema num instrumento difícil de acessar, né? A poesia dela é muito nítida e muito convidativa para que nós, a partir dessa nitidez, possamos aportar coisas mais complexas, mais íntimas. Sim, por exemplo, no fim e começo, uma coisa genial é que ela não fala da guerra em si, ela fala do povo, né? Ela praticamente coloca ali as molas do sofá e a faxina e a vassoura, parecem objetos assim mortos-vivos, mas que através disso ela mostra, né, toda a destruição de uma guerra. Então, é Claro, algo extremamente, vamos dizer assim, criativo, né? E nos exato. toca muito mais do que falar do horror em si da guerra, Claro, né? porque perfeito, não, eu concordo totalmente com a tua visão, Karen, e aqui acho que se também torna mais claro um ponto que eu apresentei lá no início, que é uma vez que as grandes narrativas elas já vêm prontas, digamos assim, a guerra talvez seja uma das mais antigas narrativas humanas, né? A guerra é necessária, a guerra é demonstração de poder, a guerra é fundadora de nações, etc, 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 e são os mesmos argumentos que as guerras ainda hoje utilizam. Quando ela nos faz ver o que a guerra tem por trás de si, ela nos blinda dessa narrativa falsa, né, de que a guerra é necessária, e nos mostra aquelas, porque quase sempre são as mulheres que têm de reconstruir o mundo. Eu vejo uma história que é também universal, só que não é uma narrativa gigantesca, né? Ela é uma narrativa íntima, e por isso talvez muito mais tocante. Eu acho que a aposta nessa divergência de visão, nessa ampliação do campo de batalha, é que faça com que esse tema que tu leu também nos espante, né? Como é que nunca vimos que a guerra, ouvimos, mas não prestamos atenção, né? Estávamos automatizados pelo discurso das grandes nações, né? Uma coisa que me chama a atenção dela é que ela vai trazendo toda a dureza da vida, né? A questão da passagem do tempo, das gerações, da maldade, né? Quando tu leste o poema Torturas. Mas é interessante que chega ali no penúltimo verso, né? Na penúltima estrofe, na última, tem uma esperança. Ela entra com esperança, ela entra com pulsão de vida, ela entra, Uhum. né, com Eros, assim, o que nos dá um alento, assim, sabe? Porque a gente fica Exato. tão, né, assim, entorpecido por toda aquela destruição, morte e falta de sentido da vida, inclusive, né? Em muitos Uhum.
Aí chega no final e ela fala uma coisa doce, como por exemplo do gato que tu leste, né? Que para Uhum, mim uhum. É, ao eu final gosto quase um do gato, eu adoro. brincalhão. É, Uhum, no final parece aquele bebê que tá bravo com a mãe porque ela saiu uhum, e que quando ela uhum, chega para dar de mamar, o bebê vai virar o rosto porque tá bravo. E uhum, é isso, uhum, ela fala nisso que o gato ele demonstraria a brabeza dele e o uhum. quanto ele não compreendia o que estava acontecendo com ele, né? Através do eu não vou fazer festa, né, para o meu Uhum. dono. Não, Tô de mal com ele. mal ele sabe de que, na verdade, o dono morreu, tanto que Uhum, na primeira frase, no primeiro verso, já mostra que ele faleceu, né, o dono. claro. Então, Mas, comove, né? mas, ao mesmo tempo, é o que sempre me espanta. Eu já li esse poema do gato uma porção de vezes. Inclusive, porque a tradução da Companhia das Letras da Regina Pribichen é muito boa, muito fiel, mas eu prefiro fazer eu mesmo as traduções, porque eu acho que ela tem um ouvido um pouco duro. E então eu acabo lendo em espanhol e inglês para tentar encontrar uma tradução um pouco diferente. E já li milhares de vezes o Poema do Gato, mas eu continuo me surpreendendo com o fato que era isso mesmo que tu apontava, sabe, cara, que no final há uma esperança que eu não sei se é uma esperança no sentido pleno do termo, mas é uma esperança que a mim me interessa muito mais, que é uma esperança humana de que o sentido das coisas vai ser conferido pelo outro. E o poema é uma espécie de ponte. E é por isso que eu creio, porque há muitos poetas que não creem na ponte, que acham que a incomunicabilidade é a essência de nossa natureza. Talvez haja uma parte evidentemente importante nisso, mas a Wisława ela aposta que por meio do poema duas pessoas se compreendem. Tu falaste isso muito bem, cara, na tua fala, da ideia desse vínculo íntimo que o poema te propõe. É talvez o discurso mais íntimo que nós conheçamos. Por escrito, certamente sim. Aí a vida é um pouco mais complicada que isso, mas o poema ele supõe que eu preciso de um leitor apenas para que faça sentido. Eu aposto todas as minhas fichas na capacidade de significação e ressignificação para o leitor. E é por isso que eu acho que tem que esse final que é muito comum na poesia dela, mesmo um poema mais horroroso. Tem um poema que até ter separado, acabei não lendo, que é um pouco de mau gosto. A Wisława não tinha medo disso, né? E no final também, de novo, isso que tu apontou acontece, Karen, há uma perspectiva que se não é positiva, acho que até é bem pessimista, mas a bem da verdade é um pessimismo, como apontou o Cine, que é um pessimismo brincalhão, um certo sentido, é um pessimismo que a gente, na vida real, pensando que a poesia termina na vida real, uh, uh, experimenta, não sei se vocês concordam, quando, em vez de uma derrota sozinho, que não há nada pior, talvez, que perder sozinho alguma coisa, eu perco com mais alguém, né, ou com um grupo de pessoas, e logo aquela derrota termina numa cervejada, termina numa espécie de consolo. Acho que a poesia dela é muito consoladora, é por isso que, nos momentos difíceis, não estou falando só de mim, ela me ajudou muitas vezes em momentos difíceis, mas os depoimentos em geral dos leitores no mundo todo. Eu estava vendo uma entrevista com a tradutora dela do inglês, e ela disse que pessoas que não estão acostumadas a ler poesia encontram nela uma forma de consolação como talvez nenhum outro lugar encontre, porque eu não sei se é esse jogo que ela faz de nos fazer ver uma questão pelos lugares menos esperados, que, de novo, é muito triste o poema do gato, mas depois, no fim das contas, eu penso, até meio que rindo, né? Não, porque sacanagem o cara morrer e deixar o gato ali, assim, nessas circunstâncias, e já não é tão doloroso o processo de perda que o poema apontava no início, né? Acho muito, muito inteligente Ela isso que tu disse. mostra ali assim, uma esperancinha, porque tem alguém que vai dar um peixinho pro gato, né? Ela colocou Tem alguém. uma outra mão ali que vai... Tem uma outra mão, né? Ela não abandona assim, né? Os personagens. Ela dá uma Isso é uma estrutura. Claro. coisa interessante que tu falasse, Pedro, que talvez ela toque no próprio leitor em função dessa perspectiva universal, porque afinal Uhum, ela toca uhum, nos afetos, uhum, né? exato, Em exato. diversos afetos, na intimidade, na imaginação. Nós E, temos uma pessoa perfeito. inscrita, Uhum, por eu favor, vou eu só ia colocar, fazer um tá? parênteses, já pode abrir, Maria, Sim, por Maria, só favor. vou fazer um parênteses em relação a isso que tu disse, é que eu acho que a aposta dela, com a aposta de muitos poetas, é que há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. E a Uhum. aposta do nosso tempo, infelizmente, é na separação, na balcanização das criaturas, né? Cada criatura é um país, se tu não for do meu país, tu não pode falar tal coisa, se tu não for desse país, tu não pode falar tal outro. E, a bem da verdade, aquilo que nos une vai ficando cada vez mais disperso e esquecido. Bom, enfim, seguimos para a Mas aí pergunta. veio o poema da pedra, né? Que a Karen falou. Chega um Não tá, a momento, pedra não tem porta, né? e chega um momento que a pedra riu, né? Ela não aguentou, né? E ela se entregou um pouco. É. Bom, temos a Rosângela. Por favor, Grayson.
Oi, boa noite, me ouvem? Boa noite. Só Oi, boa não noite. apareces na tela, Rosângela. Peraí, eu sou meio... Oi, Agora, deu. Agora Só sim. peço que tu não te me estenda muito escuta? para que outros possam participar, tá? Não, tu me conhece. Boa noite Te a conheço. todos. Boa noite. Obrigada, Karen, pela bela exposição. Pedro, muito esclarecedor as tuas, né, o teu estofo e o teu conhecimento. Eu conheço muito pouco da Szymborska, eu concordo com a Karen. É difícil até de soletrar o nome da polaca, né? É um Prêmio monte de... Nobel e tal. E não, eu queria fazer uma consideração que em mim pareceu, né? Dentro de mim, eu concordo com a Karen. Eu acho que ela traz versos em pedaços, como às vezes em análise a gente tem pedaços de uma história, né? Estrofes do paciente, mas a gente não consegue espacializar como ela. Eu acho que ela espacializa a palavra numa estrutura parcial. Eu senti assim, tá, Pedro? Pode ser que eu esteja dizendo, Não, Karen, tá, Pedro, faz muito sentido. né, alguma coisa sem sentido. Mas eu queria te ouvir disso. Então, assim, me parece que ela é uma poeta do acaso. Ela trabalha com a expectativa da gente. Quando a gente imagina que ela vai para um lado, como disse a Karen, na questão do gato, ela nos traz uma outra reconfiguração do cotidiano e nos surpreende barbaramente, assim, que eu acho que é sair do pragmatismo, né, e entrar no efeito do acaso. Eu acho que ela trabalha muito com a expectativa e com o acaso. Isso eu achei genial nela. E eu queria te fazer uma pergunta. é, Ela usa a conjunção adversativa, né? Mas. Ela usa muito mas. E me parece que isso é que dá forma para essa expectativa que ela cria. Né? Ela faz ela faz com que a gente sinta a expectativa, né? E trabalha muito com o acaso. Então, assim, eu achei muito doida essa mulher, gostei muito do que ela trouxe, né? Ela faz toda uma construção social na poesia dela, né? Ela faz um espelhamento social, eu acho também. E ela traz uma letra maiúscula, né? Que é para surpreender na próxima estrofe. Então, eu achei muito bacana isso, da expectativa, da quebra da expectativa, do acaso, né? Da conjunção adversativa, do mas, e eu achei genial, tá bom, Karen? Pedro, eu disse para Karen que eu ia querer falar um pouquinho. Eu adoro o café literário, eu sempre quero falar bastante, e eu gosto de falar bastante. E a Regina sempre dá uma tá, Rosângela, devagar, né? Mas eu adorei a exposição. Karen, Pedro, Regina, muito obrigada pela noite. E aí eu quero te ouvir um pouco sobre essas minhas impressões, né? Muito no poema Amor à Primeira Vista, eu percebi isso quando eu li, né? Assim que ela traz uma coisa mágica de paixão, que a gente sabe que não existe amor à primeira vista, mas ela nos convence e daqui a pouco na outra estrofe ela muda tudo isso. Ela traz assim uma outra visão, né? Do tipo, olha, isso não é amor, tá, pessoal? Isso é paixão. Mas ela não diz assim. Então, eu achei que essa reconfiguração do cotidiano e essa suspensão do tempo e essa expectativa e o acaso são características muito interessantes na poesia dela. Muito obrigada, espero não ter chateado com tantas palavras, agradeço imensamente a noite. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Antes de vocês responderem para a Rosângela, vamos colocar mais uma pessoa na tela para que, né, vocês possam conversar um pouco mais com a gente. O Emerson, por favor, Grace. Oi, Grayson. Isso. Está vindo, doutor. Tá, obrigada. Oi,
Oi. Entrar agora. Olá, boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer à Psicanalítica por essa atividade, agradecer a apresentação, a Karen. Eu cheguei tanto atrasado, eu não vi a primeira fala do Pedro. É, é, uma coisa, o meu encantamento com ela é que a primeira vez que eu a vi, antes de lê-la, eu enxerguei a minha avó polaca dos Campos Gerais, semi-analfabeta, né? E quando eu comecei a ler, eu pensei que aquela minha avó, se tivesse uma caneta, talvez ela falasse das coisas prosaicas, não dessa forma, evidentemente, mas cada vez que eu a leio, eu me imagino conversando com a minha avó. E eu acho que isso acho que isso diz algo das questões prosaicas, né? Que ela aborda, a maneira com que ela aborda. Eu queria agradecer a Karen por a mulher de Lott, eu cito com alguma frequência, que ela não responde, o poema não responde exatamente à pergunta freudiana, o que querem, afinal, uma mulher, mas ela nos faz pensar muito sobre a maneira com que uma mulher pensa, se ocupa, né? As mulheres, quando leem esse poema, não raro falam da parte em que ela diz que estava olhando, que ela tinha se cansado de olhar para a nuca do lote, né? No seu caminho reto e tal. E eu acho que esse poema também ele nos ajuda a pensar, nós psicanalistas, do quanto que tem bem mais do que um motivo para se olhar para trás, para frente e para os lados. Né? Eu acho que essa questão, quando ela vai abrindo e falando sobre as N possibilidades. Né? Então, a minha fala é muito mais para agradecer a atividade, agradecer vocês e dizer, eu não sei se o Pedro citou, a autotomia, né, que também, quando ela aborda e fala que o abismo que o abismo não nos divide, o abismo nos circunda. E mesmo quando aborda isso, parece que ela dá uma continência, né? O quanto que o abismo que circunda é diferente do abismo, né, que nos separa. Então, é uma fala mais para agradecer a minha satisfação de estar aqui com vocês e escutá-los. Obrigado. Graças. Palavra de vocês, Pedro e Karen. Quer começar, Karen? Também posso responder ao questionamento da Rosângela, aos mas, né, às adversativas da Rosângela. Então, eu diria que, assim, da perspectiva poética, o trabalho da Wisława é um trabalho muito consciente, mas em nenhum sentido nessa perspectiva original. Porque reparem que um poema, quando se quer poema de fato, ele tem uma ambição que dificilmente pode ser alcançada, mas, como bem disse um crítico alemão há muito tempo, a única unidade superior do poema é da vida. Só a vida é superior ao poema em unidade. Porque reparem que os nossos conhecimentos fragmentados, eles tendem a se estender num sentido, né? Se eu tenho um conhecimento mais racional, ele tende a ir para um sentido. Se eu tenho um conhecimento um pouco mais sensorial, ou mesmo afetivo, ou mesmo imagético, eu vou para um sentido e o poema não frauda nenhum dos sentidos. Por isso tantos mas, né? O mas é uma figura clássica da poesia, porque se eu quisesse dizer para vocês o que é esse lápis aqui, que eu tenho na mão, eu não poderia dizê-lo se eu sou fiel ao que eu sinto, apenas uma coisa. Eu poderia fazer como faz a Wisława. Se fosse um poema da Wisława, seria isso. Haveria um estudo, talvez, de onde o lápis é fabricado, como é que a tinta é aplicada, uma estrofe do poema. A outra, quantas coisas eu escrevi com esse lápis, quantos poemas esse lápis me rendeu. A outra é o fato de que esse lápis é perecível como eu sou perecível. A outra é que esse lápis está em minha mão com uma textura que talvez poucas coisas tenham. O cheiro da madeira tem... Você entende? Um poema, ele tenta, ainda que fracasse ao final, dar de volta a cada um de nós que perdeu uma parte de sua vida, uma espécie de sucedâneo da vida, de vida continuada, sem submetê-la nunca a uma narrativa, vocês percebem? Ou não necessariamente uma narrativa. Há poemas narrativos, mas reparem que a narrativa, ela frauda a experiência, dando à experiência um marco temporal. Ao mesmo tempo, ela lhe dá sentido. Isso aconteceu ontem, as histórias todas têm isso, começo, meio e fim, mesmo que não comece pelo começo.
A poesia não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é um momento humano em que todas as nossas potências e ligações com o mundo se estabelecem. Mesmo no Poema da Pedra, também poderia ser lido numa outra chave, como uma grande metáfora de nossa impossibilidade de irmos ao mundo de fato, né? E o poema também aponta para essa tentativa de ligação com o mundo de N maneiras, e o mundo como uma espécie de pedra refratária de toda e qualquer ação que tomemos. Dá para ler também assim o poema. Mas o certo é que aquele poema ele consegue fazer-nos rir na parte em que rimos, em que há aquele riso geral, porque também, de algum modo, nós nos ligamos ao poema pelo lado humorístico que ele tem. Então, tentando responder, e já me estendendo demais na questão que fez a Rosana, o mas é típico daquela aqui, no caso da Wisława, percebe que nenhum conhecimento que seja conhecimento de fato, ou seja, que esteja eivado de dúvida, pode ser construído sem o mas, né? Porque o mas complementa aquilo que é positivo com a sua volta, né? Com o seu retorno. E todo o conhecimento que continua produzindo ebulição, como ela diz no Prêmio Nobel, ou seja, evita a certeza, ele é constituído com o mas. Bom, vocês sabem muito mais disso do que eu, né, gurias? Porque isso vocês veem na constante prática de vocês. Não há conhecimento que se possa construir sem o mas. Ao menos não um conhecimento duradouro, porque se retiro o mas da equação, eu estou muito mais próximo da doutrina, sei lá, de listas, de atividades a fazer para se curar de todos os males humanos, como agora nós vemos, sem nenhuma dúvida, né? E sem nenhum conhecimento. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a mulher de Lot. Isso, já pega o gancho do Emerson, né? É uma mulher madura, né? Ela vem falando, então, do marido, vem falando da solidão, vem falando dos filhos, vem falando... Porque aqueles filhos, as filhas que ele vê, né? Que ela vê subindo o cume do morro, dentro do mito bíblico, né? Elas estavam já casadas. Aí ela fala em solidão, né? E ela vem vindo, né? Vem trazendo assim toda a vida dela de uma mulher madura, né? Casamento, filhos que vão embora, enfim. Mas daqui a pouco aparece a mulher, onde daqui a pouco um vento bate, né? Despenteia o cabelo dela e levanta o vestido. Termina o poema, então, ela dançando, que se alguém visse ela estaria dançando, rodopiando, né? E, de repente, ela cai e ela olha, então, para a cidade. E, claro, que daí fica implícito que ela se transforma na estátua de sal. Então, é de uma delicadeza, de uma feminilidade, não tem como a gente não se identificar com uma mulher assim, sabe? Principalmente uma mulher madura, né? Uhum. Não, e no mesmo sentido, né, cara, adorei tua leitura, que é justamente o fato de que numa narrativa, ou seja, quando eu conformo a experiência humana de acordo com o avanço do tempo num arco de sentido, essa mulher madura é como se ela não fosse as outras mulheres que ela já foi, o que é falso no sentido humano, porque nós somos todos ao mesmo tempo sempre, né? Há uma parte do nosso coração que é sempre adolescente, num certo sentido. E isso acontece, às vezes acontece isso, certamente está conosco, não sei se vocês também já viu isso, às vezes um avô, uma avó nossa, sempre sisudos, a nossa lembrança, tinha um dia que se passava um pouco nas águas e saíam dançando, quebrando pratos, ou coisas do gênero, porque isso também está dentro da possibilidade humana. Antes de nos tornarmos sal, nós somos todas as pessoas que fomos e que podemos ser, né? E é isso que, de alguma maneira, também acho que combina com isso que tu falou, cara, dessa esperança, uma palavra que eu nunca tinha pensado para esses finais da Wisława, mas, de alguma maneira, também me parece que é uma espécie de alegria, essa alegria pessimista, talvez seja uma alegria por uma vitória justamente sobre essa condição solitária de cada qual de nós, né? Evidentemente que há solidões, como dizia o Barthes, que nós nunca podemos compartilhar com mais ninguém, mas, reparem, eu sempre gosto dessa ideia, por isso talvez eu ame a poesia como amo e dedique minha vida a isso. Ainda que nós fracassemos em boa parte das nossas comunicações, ainda que fracassemos nos nossos contatos reais ou imaginários com as pessoas, e isso nos aponte um caminho solitário, se há um instrumento feito de palavras polonesas, a gente está lendo em tradução, e esse instrumento é capaz de fazer com que eu tenha a impressão de que eu entendo a pessoa que está dizendo esse poema para mim, não é uma solidão total, né? Uma espécie, inclusive, de esperança de que a comunicação humana seja possível por um instrumento que une duas pessoas que nunca se conheceram fisicamente. Isso é uma espécie de milagre, eu pelo menos penso assim, né? Sim. Pessoal, infelizmente, o nosso tempo está acabando.
Então, as palavras finais, Karen, Pedro, foi uma noite maravilhosa, uma noite poética, com muitas questões para a gente pensar e, quem sabe, seguir discutindo, né? Então, E foi maravilhoso estar aqui hoje à noite, podendo discutir essa poeta maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, porque esse evento me aproximou dela. Eu acho que me completou muito, assim. Eu gosto muito daquele ditado da Léa Mazina que diz que a gente deveria acordar lendo um poema. E, na verdade, os Total, poemas, total. total, né? Enfim, as palavras brotam daí, palavras, né, da nossa boca. É uma boa forma de começar o dia, atendendo pacientes, lendo antes um poema. Olha, sinceramente, é inspirador. E agradecer, então, pelo convite, né, de participar dessa noite, para ti, Maria Regina, e para a Regina também, da diretoria da cultura, né, da Sociedade Psicanalítica. Muito obrigada. Bom, Karen, obrigado pela tua fala. Maria Regina, obrigado pelo convite, pela mediação. E eu agradeço aos que estão conosco, aos que assistiram essa conversa. Se essa conversa derivar, como bem apontou a Karen, para uma leitura de Szymborska ainda essa noite, terá sido já uma maravilha. Eu não vou tomar como exemplo, porque sabem que eu sou um depoimento suspeito, mas eu tenho sempre na cabeceira um outro livro de poesia. Tu lê um, dois poemas, aquilo é rápido, e te dá matéria para ir dormir um pouco mais rico. Se for possível, Maria, eu sei que nós estamos super estourados, mas eu queria fazer a despedida com um poema de 6, 7 versos da Wisława, que chama-se, porque eu acho que resume bem o que nós vimos hoje, né? E no poema dela fica tudo completo, sem um meta-discurso, chamado ABC. Aqui é bem curtinho, é isso aqui que está na tela. E olhem que ideia boa, a gente nunca pensa, ver o ABC e nunca vai além disso, e ela nos mostra que eu posso entender minha vida a partir dessa relação de pessoas que estão substituídas pela ordem das letras. E, ao mesmo tempo, tem esse processo global de tentar compreender a experiência por todos os ângulos, a experiência de estarmos. Nunca descobriria agora o que A pensava de mim. Isso aqui é super, também, me imagino, analítico, né? Porque, geralmente, quando a gente se dá conta de alguma coisa, a pessoa já passou muito tempo na minha vida. Se B um dia pôde me perdoar. Vejam que, de novo, como acho no poema que a Karen leu da guerra, nós não temos a guerra de fundo, eu não sei bem o que ela fez, ela não vai dizer. Mas ela nos coloca no lugar humano em que eu posso acrescentar os meus erros, e B vai ser uma pessoa para mim, uma para Maria Regina, outra para Karen, enfim. Porque C fingia que tudo estava bem. Eu adoro esse verso. Porque é uma percepção fina humana, nós entendemos que a pessoa sabe e finge que não sabe o que sabe, né? E por que faz isso? Que papel D desempenhou no silêncio de E? O que F estiver esperando, se por acaso esperava. O que G esqueceu quando ela sabia perfeitamente bem. O que H tinha a esconder. O que I queria acrescentar. Se a minha proximidade significou alguma coisa para J e K e o resto do alfabeto. Essa é a Prêmio Nobel, perfeito, Wisława Szymborska. perfeito, perfeito. E assim seguem as outras letras, né? Olha, muito obrigada, foi uma noite realmente excelente. Eu concordo contigo, Karen. Eu também sigo esse lema da Leia há bastante tempo e foi um prazer te ter, Pedro, né? Já tentamos outras Eu vezes, que agradeço. não conseguimos, então é uma noite realmente com muita poesia. Muito obrigada a vocês, a participação de todos que estiveram conosco, e gostaria então de convidá-los para o próximo Café Literário, no dia 10 de setembro, às 19h30, através da plataforma Zoom, onde iremos conversar então sobre o livro Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, e teremos como participação os convidados, então, o professor e mestre em Teoria da Literatura, Francisco Lovato, e a nossa colega psicanalista, Maria Elizabeth Cimente. Contamos com todos vocês, até lá. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite.